Bem-vindos ao Anamidcast. Vamos explorar hoje um match entre as emoções e a visão do marketing com a Lígia e a Patrícia Vidal. Olá, tudo bem? Hoje nós trazemos duas profissionais com uma excelente qualidade, excelente experiência de vida. Eu espero que vocês aproveitem muito. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Patrícia, obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito o convite. É um prazer tê-la aqui, dividir um pouquinho a experiência conosco, tanto do marketing quanto da sua vida, o que fez você estar até aqui. Muito, muito obrigada. E Lígia, não tenho palavras para agradecer. Acho que esse podcast vai ser algo assim que nós vamos sair daqui com uma terapia feita. Eu acho que esse é o intuito, porque olhar primeiro para você, para depois nos vermos como profissional. Quantas vezes nós deixamos o você de lado para que a gente deixe um pouquinho e depois olhamos, né? Então acho que você traz toda essa situação da inteligência emocional, disso. Então, mais do que vocês, né, se apropriem dos currículos, eu gostaria de começar com a Patrícia. Patrícia, se apresenta, por favor. Pois é, tudo bom, gente? Muito obrigada aí pelo convite. Vamos falar um pouquinho, né, de inteligência emocional, marketing e liderança. Eu tenho aí mais de 20 anos de mercado publicitário, na área de marketing. Já fui diretora, já fui head de grandes empresas de veículos, como Calas Mídia H, Grupo Jovem Pan, entre outros. E estou aqui para somar. Então, o que eu puder contribuir com esse bate-papo, com quem está assistindo aí, vai ser um prazer. Que ótimo. Obrigada, Lígia. Vamos lá. Super obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. E eu digo que hoje eu me apresento como especialista em mindfulness para o desenvolvimento de inteligência emocional e promoção da saúde mental e do bem-estar. Porém, né, eu digo hoje, eu também sou palestrante, pesquisadora, né, autora de livros, mãe de 2 meninas, atleta amadora e também tive 18 anos dedicado ao mundo corporativo, né, em grandes multinacionais, aí no mundo de tecnologia, aqui no Brasil, fora do Brasil, dirigindo aí 8 países e, enfim, acho que a gente faz um monte de coisa, né? Bastante, né? Bastante, mas eu acho que, assim, a situação do nosso papel como pessoa, né, e o que nós, como fez você chegar onde você está, né? Onde deu, você comentou, né, hoje eu me apresento como, né? E aí a gente vem já puxando alguns ganchos, né? Porque hoje você se apresenta como, né? Então, o que fez você virar a chave, né? Já começando aqui. Ah, bacana essa pergunta. Eu acho que a maturidade, a gente estava aqui no bastidor falando sobre isso, faz com que a gente vá fazendo algumas perguntas ao longo da nossa carreira sobre significado, sobre e o que mais, contribuição. E isso realmente aconteceu comigo. Eu acho que eu tenho hoje 46, vou fazer, né, 46 anos ainda. Não vou já antecipar as semanas. E eu acho que tiveram algumas mudanças. Eu sou formada em marketing, pós-graduada em gestão organizacional e entrei no mundo corporativo de maneira convencional. Ali, como estagiária, né, na Avenida Paulista, eu sou paulistana, no mundo de games, trabalhei primeiro aqui, depois eu tive meu primeiro estágio internacional na empresa do George Lucas, na Lucas Entertainment Arts. Fiquei lá um período, voltei, aí trabalhei em agências de publicidade, foram aí quase 9 anos dedicado para o mundo de telecomunicações, quando estava começando tudo isso, então desde o telefone via satélite, as operadoras de telefonia, os celulares, né, que chegaram, era tudo muita novidade. Trabalhei depois em Brasília, em operadora também, vivia na ponte aérea, aquele mundo executivo mesmo. Aí eu tive minha primeira filha, e aí eu acho que a primeira quebra de paradigma de começar a querer equilibrar a vida pessoal e profissional sendo uma alta executiva que vivia na ponte aérea, né? Aí eu tive que sair do meu trabalho, porque eu trabalhava em Brasília e a minha vida era em São Paulo. Então eu saí e escolhi ter a segunda bebê. Tive a segunda bebê. E aí eu comecei a me colocar à disposição de talvez mudar, só que o mundo da internet estava chegando no Brasil. E aí chegou o Google e o Yahoo, e eu fui um dos nomes indicados para assumir a diretoria do Yahoo Brasil, América Latina e Línguas Hispânicas. E lógico que eu não falo não, na época eu não falava não, e eu falei, essa vaga é minha, né? Porque eu trabalhei com games, trabalhei com tele, e agora a internet está chegando. E foi
incrível e, ao mesmo tempo, extremamente desafiador, porque eu tinha 2 bebês, cuidava de 8 países, né? Achava que eu era aquela Lígia completamente disponível e eu já não era mais, eu precisava administrar os meus múltiplos papéis, mas foram aí 5 anos bem intensos da minha vida, onde minhas filhas viviam na bagagem comigo, né? Ponte aérea, aí a ponte aérea virou São Paulo, Estados Unidos, né? Enfim, até que eu fui mandada embora depois de 5 anos. Né? A gente estava falando aqui de premiações, né? Saí em capa de jornal Valor, aquela história, Mulher do Ano Executiva, né? No 2012, na época aqui em São Paulo. Assim, status, status, status. Porém, cadê o significado de tudo que você faz e a transformação de tudo que você faz? E quando eu fui mandada embora, para mim foi assim, terrível. Foi doloridíssimo. Foi muito, assim, sofrido mesmo. Só que foi a grande oportunidade de eu me perguntar e o que eu quero fazer a partir de agora. Eu tinha 36 anos. Então, ainda era nova para tudo aquilo que eu tinha conquistado. E quando eu me perguntei o que eu desejo fazer a partir de agora, eu coloquei várias listinhas, né, de disponibilidade de tempo, quanto eu gostaria de estar presente como mãe, e não só, né, em avião. E eu resolvi realmente empreender. E foi aí que eu tive um primeiro clique de insight, que foi: a era da tecnologia está acabando. E a gente precisa, na verdade, entrar na era da humanização, porque tem tudo ao nosso dispor 24/7, porém, exatamente esse excesso de informação, excesso de conexão, ele está transformando as pessoas em sem foco, distraídas, doentes, né, desconectadas de si, né? Porque se a gente não sabe quem a gente é, o que a gente vai procurar nesse mundo completamente conectado? E eu mergulhei exatamente nesse outro mundo. Eu falei, eu vou trabalhar com pessoas, porque eu só cheguei onde eu cheguei no mundo corporativo porque eu lido com pessoas multiculturais em vários países e enfim, essa conexão e essa gestão de gente que fez com que eu assumisse posições executivas muito cedo. E, lógico, só para terminar, que eu estou falando muito aqui, mas aí, assim, o que acontece? Aí você vai fazer um resgate interno. E aí eu resgatei, né? Quem é a Lígia? A Lígia é atleta, né? Que jogou federada, então é do time, da colaboração, da respiração, da inteligência emocional. Então, tudo isso fez com que eu chegasse onde eu cheguei corporativamente. Então, eu falei, como que eu trago tudo isso de maneira tangível para o mundo corporativo para dizer que isso faz a diferença? Eu sou um exemplo disso. Enfim. Só para contar a longa história. É muita coisa aí, depois a gente já quer saber de outras coisas, mas aí a gente tem que deixar a Patrícia falar também, Sim. né, Patrícia? Patrícia, então, e aí juntando a calmaria toda dessa mulher, gente, que eu preciso ressaltar, que é impressionante, Ela né? transmite calma, né? Muito. Ela transmite uma paz, né? Não é? Depois Quando ela eu vai crescer, fazer eu quero ter essa paz, assim, né? Na verdade, Gostosa. vocês não sabem, mas a gente vai terminar fazendo uma sessão de yoga. Adorei. Eu tô quase Precisando. Para, gente. Mas assim, juntando, né, essa questão da inteligência emocional e calmaria toda que a gente está falando aqui com o mundo corporativo. O que é isso dentro do mundo corporativo mesmo, de grandes empresas, principalmente quando a gente fala de mídia? Juntar tudo isso, colocar num vídeo, dar aquela sacudida é um negócio muito complexo. Porque quando você fala do mercado publicitário, quando você fala de lançamento de produto, quando você fala de sazonalidade, de estratégias, muitas coisas acontecem de um dia para o outro. É um dia para você conectar 5, 6, 7 pessoas para fazer uma campanha, para criar, para provar, mandar para o veículo, é uma coisa surreal, né? Mas, ao mesmo tempo, para quem está ali no meio, para quem gosta, não deixa de ser prazeroso essa loucura toda, né? Eu acho que a minha carreira, ela foi muito isso, assim, o tempo todo. Eu fui um pouco diferente de você ali de entrar como estagiária, na verdade, né? Trabalhava na Band, trabalhava na área de rádio da Band FM, e aí eles terminaram um departamento, e aí eu arranjei, por acaso, uma oportunidade profissional para ser contato publicitário, coisa que eu nunca tinha nem feito na vida. Fazia jornalismo, né? Não tinha nada a ver com publicidade. Aí comecei ali
Ah, você tem que fazer uma captação de cliente, não sabia nem o que era mídia, né, Ibope, nada disso. Falei, da onde eu vim, para onde eu vou, mas tô aqui, vamos lá. Comecei a gostar da área e um dia o diretor de criação subiu e falou, eu tô precisando de um assistente, você não conhece ninguém? Falei, eu. Não sabia nem mexer no core. Eu falei, eu sei, vamos lá. Mas você sabe? Eu falei, sei, vamos lá. Fazer um quadradinho, eu demorei 40 minutos. Mas eu acho que ele olhou pra mim e falou, nossa, ela é muito cara de pau. Eu vou contratar essa moça que ela é muito cara de pau. E assim fui para a área de criação, não sabia nada, fui procurar em gráfica e fui indo, aí me formei, fiz pós-graduação, aí entendi que o mercado publicitário em si talvez não fosse a minha praia, a área marketing, efetivamente, estratégia, gestão de marca, era a coisa que eu mais gostava de fazer. Fui trabalhar em cliente, de cliente caí de novo em veículo, criei minha própria agência, fiquei 5 anos com a minha agência de marketing estratégico, voltei para veículo, quer dizer, a minha vida sempre foi uma loucura. E os meus filhos, você falou dos filhos, né? Sempre acompanharam muito isso, né? Um dia até uma parente falou assim para mim, nossa, Paty, sua vida é tão intensa, você não pensa em sossegar? Eu falo, eu até acho que é calma. É que a gente acostuma, né? A gente fica numa loucura, né? O negócio é muito surreal. E agora eu acho que eu tô no momento que você, Eli, já passou um pouco lá atrás, né? De ressignificar as coisas, né? Eu falo, poxa, são mais de 20 anos de carreira. Eu já fui agência, eu já fui cliente, eu já fui veículo, já estudei pra caramba, gosto de estudar esse mercado. Por que não passar isso para os outros? Por que não ensinar? Por que não trabalhar novas oportunidades? Aí nós estamos falando de alguns artigos, de coisas diferentes, de repensar o mercado publicitário. Então, eu acho que eu estou na sua fase, que você já teve ali atrás, realmente, de ressignificar as coisas, sabe? De dar palestra, de dar consultoria, de trabalhar os artigos. Acho que a vida da gente é muito isso. É humanizar nós mesmos, porque, eu vou falar pelo mercado publicitário e marketing, né? A correria nos deixa um pouco frios com as pessoas, nos deixa frios até com a maneira com que tratamos de nós mesmos, né? Então, tem um momento que a gente tem que esquecendo, né? Exato. E chega uma hora que você fala, não, peraí, eu não posso esquecer de mim, porque a gente fica doente, né? E depois você fala, nossa, é a idade? Não, é porque você esqueceu de você. E eu acho que esse momento tem que chegar para todo mundo. E pensando assim, que você, inclusive, recebeu um prêmio, né? Você foi reconhecida recentemente e foi indicada como as 100 melhores líderes do mercado publicitário pela revista Exame, 2023. E amigos do mercado, Então, quer dizer, é líder, mas aí a gente entra numa outra situação, né? O ser líder é servir a todo momento o seu liderado. E como tirar o melhor dele também, né? Como que você fazia isso, continuando com você, depois a gente passa para a Lígia, como que você fazia isso, né? E que você recomenda que seja feito com a sua equipe, porque eu escutei também, aproveitando para falar, escutei alguns áudios da Lígia e ela fala assim, gente, tudo é treinável. Né, que você deu algumas mentorias para o Banco do Brasil, para a Arezzo, então quer dizer, tudo é treinável. Então, será que a gente consegue treinar algumas coisas? São alguns soft skills que a gente consegue treinar ou a gente só nasce com aquilo e se a gente é boa, é legal e assim, a gente consegue isso? Como que você fazia com a equipe que você liderava? Eu acho que a gente não nasce líder. Nós nos tornamos líderes através de treinamento, de aprendizado, do dia a dia, né? Para se tornar um líder, nós não estamos falando de chefe, né, que é outra coisa, de líder efetivamente, tem que bater muita cabeça, tem que ficar muita noite sem dormir, remoendo ali aquela atitude. E junto a isso, junto ao dia a dia, ao aprendizado, ao estudo, eu costumo carregar uma coisa que quem diz é minha avó, né, diz, né, que minha avó tá aí, firme e forte. Minha avó diz que Deus dá dois ouvidos, 2 orelhas e uma boca para você ouvir mais e falar menos. Ser líder é isso. Né? É você ouvir o seu liderado, entender as dores dele, entender o que está passando por ele, as ideias dele, porque muitas vezes ele só quer ser ouvido. Muitas vezes ele tem uma ideia incrível que vai ajudar a chegar no objetivo, na estratégia que você precisa alcançar ali, e muitas vezes o chefe, né, não ouve. Então, ouvir e depois falar, eu acho que é o top ali de como ser um líder humanizado, né? Que esse é um dos assuntos que nós estamos tratando aqui. Eu acho até que além de ouvir, é o levar para frente, né?
Exato. Levar a informação do liderado para frente, fazer com que aquilo aconteça. E saber o que falar. Você ouviu? Eu gostei da sua ideia. Olha, a sua ideia me ajudou a surgir uma outra ideia. Reconhecer, né? Foi muito legal. E também saber dar a negativa de uma maneira positiva, vamos dizer, né? Então, olha, não tá legal, vai por aqui. Eu acho que você tem potencial, mas realmente eu acho que você tem que melhorar neste ponto para as coisas poderem fluir um pouco melhor. Porque ser um líder que pensa dessa forma não é só achar que eu vou ouvir coisas boas ou que eu vou pegar ideias boas, né? Você tem que saber falar, né? Tem que saber realmente orientar da melhor forma. E a melhor forma de você ter uma equipe que veste a camisa, realmente, é saber ouvir, né? É colocar todos ali dentro da mesma... nivelar todo mundo no sentido de estamos junto, vamos trabalhar junto, vamos crescer junto e vamos chegar no objetivo junto. Acho que esse é o grande segredo. E se erramos, erramos juntos, né? Exato. E tá tudo bem, faz parte. Vamos entender com os erros e vamos acertar depois. Isso é uns vídeos da Lígia, né, Lígia? Lígia, eu tô impactadíssima com aquele seu vídeo do YouTube, que é a situação, se você errou, tudo bem. Inclusive, vá lá no canal das duas, gente, é transformador algumas coisas. E você, Lígia, como que você identifica assim que as grandes empresas estão vendo essa questão da inteligência emocional para seus liderados, né? No caso, antigamente nós partimos de uma premissa que a gente só via as competências, né? E tem coisas que hoje está se tornando mais importante do que somente as competências, né? Até complementando a pergunta da Van, hoje, na verdade, que é parte do que a Patrícia estava falando, né? Então, hoje, na verdade, hoje não sempre, existiu uma pressão no mercado de trabalho, né? No trabalho como um todo, principalmente aí na área de marketing, em outras tem também, mas na área de marketing essa pressão ela é bem expressiva, né? E aí, juntando isso, a pergunta da Van, e relacionando isso à inteligência emocional, o quanto a inteligência emocional consegue, de fato, ser aplicada, uma vez que as pessoas já estão acostumadas a provar um pedacinho ali daquela correria, né? Do que acontece no dia a dia da equipe profissional de marketing como um todo. Bom, vamos lá. É bom ter informação. Se eu entendi as perguntas. Então, aqui, primeiro, a pergunta foi relacionada a... inteligência emocional e o quanto que isso tem se sobressaído de acordo com as outras competências em questão de entrega. O que eu queria trazer? Acho que a gente está falando de liderança, né? E aí eu sempre falo para as pessoas, liderar, né? Muito alinhado com o que a Patrícia falou, liderar times, equipes, liderar também, às vezes, projetos, porque às vezes eu não tenho projeto, eu não tenho time, mas eu tenho um projeto, eu tenho uma tarefa, e liderar é liderar a si próprio. Então, todo mundo é líder. Então, a gente tem que partir do princípio de que vamos nivelar que todos são líderes de alguma coisa. Estou super alinhada com toda essa parte que você falou de escuta, né? Porque parte exatamente dessa humildade da pessoa compreender que somos todos iguais ali. E tem algumas pesquisas, Van, que já saíram, inclusive uma de Harvard, que fala sobre as competências de um líder. E exatamente de 8 das principais competências, hoje em dia, 6 estão correlacionadas a habilidades socioemocionais. E apenas 2 a habilidades mais técnicas. Né? Então você fala, então quer dizer que o melhor líder é aquele que tem PhD, que tem MBA, que tem conhecimento técnico. Talvez isso seja necessário. Dentro dessas 2, mas não são a maioria. Isso mas não é a maioria. Entendi. Né? E as 6 competências de habilidades socioemocionais, elas estão correlacionadas a exatamente escuta, empatia, a comunicação com clareza, ter alta performance, essa atenção plena, que é o que faz, né, da inteligência emocional hoje estar cada vez mais presente. E aí, Malu, me ajuda de novo com a sua pergunta. Tá muito dentro disso, porque a pergunta está relacionada, né, entre a inteligência emocional
versus ao que acontece hoje dentro do mercado de trabalho. Tá. E aí, o que tem acontecido, né? Talvez para contextualizar por que é tão importante o desenvolvimento de inteligência emocional, principalmente, né, as pessoas têm falado muito para fomentar equipes psicologicamente seguras. Então, a gente nunca falou tanto sobre afastamento nas empresas relacionadas à saúde mental. Isso não está correlacionado à pandemia. Esses dados vêm desde 2018, são números altíssimos de burnout, né, que a gente enfrenta. E dentro do livro que eu publiquei, inclusive, eu trago uma pesquisa que basicamente as pessoas têm tido esses afastamentos por saúde mental por 2 principais problemas. Liderança tóxica, ou seja, pessoas tóxicas vão criar ambientes desequilibrados, né? Pessoas tristes vão procrastinar, pessoas infelizes não vão produzir. Então, assim, é meio que um ciclo, né, vicioso ali. E a baixa equidade de gênero nas empresas também faz com que essa liderança seja menos amorosa, seja menos atenciosa. Então, a somatória dessa liderança industrial, que normalmente a gente tem hoje, né, um público mais masculino no topo da liderança, e ele vem o quê? De comando, controle, de autoridade, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, ego. Então, por que eu vou escutar alguém? Hoje, as pessoas estão completamente impacientes, né? A gente fala que a gente vive no piloto automático. Então, eu estou o quê? Reativo, impulsivo. Eu tenho a resposta como chefe. Chefe, né? Eu sei mais. Se você me traz, eu que tenho que te dar a solução. E eu não paro para ouvir. Eu não paro para te respeitar. Por quê? Estou competindo o tempo inteiro com você, né? Eu estou o tempo inteiro me comparando com os meus pares e eu preciso ser o melhor. Ou eu tô e esse mundo que distrai, né? A gente não sustenta mais o foco nem por alguns minutos, né? Por segundos, eu digo. Então, assim, se eu não presto atenção nem em mim, nas minhas emoções, que é o que a gente vai, nem que ajudam nas tomadas de decisão, como que eu vou prestar atenção no outro? Se eu só estou querendo ganhar, se eu só estou querendo pódio, se eu só estou querendo o troféu, né, ser promovido, receber o bônus para mim, né, eu não sou capaz de ouvir o outro. É bem interessante. Você até comentou do seu livro, eu acho que a Paty ia comentar alguma coisa, desculpa só te cortar, mas eu não queria perder o insight. A autora do livro do Líder Humano Gera Resultados. Onde que pode ser encontrado este livro? Dá um Google e pode ir em todos os lugares, né? A Amazon tem o livro físico, tem digital, é da editora Gente, então é muito mais fácil comprar online. Legal. Né? Então, que legal, Paty, desculpa. E livrarias. Na verdade, eu até contar uma coisa que já aconteceu comigo, que eu acho que você poderia até complementar, né? Porque o meu depoimento, acho que você, mais como especialista, pode trabalhar um pouco mais o caso, que muitas vezes, isso já aconteceu comigo, você tem uma liderança tóxica acima de você, e aí você tem que, além de buscar administrar essa ligação ruim, você não pode passar isso para a tua equipe, né? Então, você tem que somatizar aquilo e passar de uma maneira muito mais leve para que a equipe não se contamine, para que as coisas continuem andando. E essa sobrecarga, pelo menos para mim, foi muito difícil. Foi um aprendizado, obviamente, mas foi muito difícil. Porque era uma liderança extremamente complicada, né? E quando eu sentava ali na minha mesa, eu falava, deixa eu respirar para ver como é que eu vou passar isso para minha equipe de uma maneira que a minha equipe continue comprometida comigo, com o trabalho e com o objetivo, e que a gente continue trabalhando da melhor forma para que as coisas aconteçam. Acho que isso deve acontecer muito, né? Não sei. A percepção que eu tenho que isso não é algo raro, é algo mais corriqueiro do que se imagina. A todo momento você tem que ser um filtro, porque você tem que motivar, você tem que gerar resultado, mas você também, às vezes, não pode passar o ipsis literis daquilo que você ouve para sua equipe, e também você tem... E aí é uma situação, né? Porque você é líder, mas você também é liderada, né? É complicado. Então, existe essa situação que você, quando você é liderada, a vontade de olhar para cima, às vezes, e falar assim, escuta, mas eu tô estudando que você não pode tratar assim seu liderado. Dá uma lidinha aqui, por favor, né? E pior ainda quando é empresa de dono. Porque aí você tem que tratar, além de ter uma relação tóxica muitas vezes, você tem que ter cuidado com o ego
do dono Sim, da empresa. sim. Ah, é E muito eu complicado. sei, eu posso, né? A empresa vai só funcionar porque eu cheguei aqui sozinho. Eu que então a pago suas Eu que contas. pago as contas e a opinião é muito importante. A minha opinião é a que vale. E aí você fala, caramba, estudei pra caramba, tenho que passar pra equipe. Como é que eu dou uma rodada em todos esses pratinhos e vamos fazer o negócio acontecer? Acho que é complexo, mas é uma realidade, né? Com base nisso, você acha que a mulher talvez tenha uma humanização mais facilitada por conta da criação ou não? É um mito. Tá. Então, vamos lá, Malu. Eu acho que assim, as mulheres, eu falo que já vêm de fábrica, né? Eu acho que assim, a gente tem dentro da gente esse olhar do mais, né, dessa polaridade do feminino, que é o cuidado, a atenção, a empatia, a escuta, a amorosidade, o servir. Isso é Estereótipo, do, né? do feminino, né? E aí a gente tem ali o masculino, que está mais no risco, no controle, no direcionamento, né? Só que isso são algumas habilidades que independe do gênero. Eu falo que o excesso do feminino não é bacana, né? E o excesso do masculino, ele também traz essa luta. Sim. É inerente, vem de fábrica, mas a gente tem que saber dosar, né? Então a gente precisa sair dessas polaridades e às vezes a mulher usar da energia do masculino para uma ação, para uma comunicação mais Incisiva, diretiva, incisiva, e o homem, ele pode escutar, ele pode servir, ele pode chorar. Aí eu falo, muitas vezes, a mulher não precisa usar terno e gravata para ser respeitada. E ela nem precisa falar grosso para ser respeitada, porque é isso que aconteceu, né? O mercado de trabalho, a mulherada se masculinizou a um ponto que eu tenho, né, algumas amigas que fazem aí alguns outros trabalhos, falam, inclusive, essa emancipação feminina está desequilibrando o sistema. Então é bom a gente parar um pouco, né? Não vamos entrar nessa... Né? Vamos repensar. e dar uma repensada. Mas assim, não vou entrar nesse tema agora, porque aí a gente vai longe. Mas só para trazer para você, Paty, você falou que eu sou uma especialista, mas assim, cara, eu trabalhei 18 anos no mundo corporativo, eu chorei muito. Então, assim, eu hoje falo deste tema, até como insight para você que está aí repensando carreira, porque eu fiz toda uma revisão, né, no momento de transição, e eu me perguntei, o que eu fiz de diferente? E para mim foi muito claro que no meu primeiro emprego, no meu primeiro trabalho, eu passei por uma situação tóxica duríssima. E aí me veio exatamente aquela situação com 19 anos, que eu não vou contar agora, mas assim, aquilo eu escolhi que não seria a forma como eu conduziria a minha vida. Mas foi... E aí eu escolhi liderar de uma outra forma. Mas só caiu a minha ficha 20 anos depois. Então, acho que está na hora. Vai buscando aí dentro de você. Eu já estou querendo sair um pouco do mercado corporativo. Já estou numa Eu acho que existem outra diversas, fase. inclusive, terapias, né? E assim, eu sou muito a favor da terapia. Quem me conhece, gente, vá fazer terapia, que é algo maravilhoso. Você sabe que eu era contra a terapia, né? Nossa. Aí no final do ano resolvi fazer. Nossa, é vida. É Sério? vida. Eu sou contra ainda. Sério? Gente, Eu era ó, como você. E constelação Agora, familiar? Natasha, não fiz Delícia. ainda, Delícia. Então, gente, ó, Essa eu não fiz querem, ainda. querem perguntar para mim? Ó, eu já falo, faz terapia, constelação, mapa astral, numerologia. Não, porque quando ela falou assim, há dos 19 anos e caiu a ficha depois, na hora me veio a constelação, assim. Eu acho que tem que fazer tudo. Ela falou, eu fiquei pensando, será que com 45 eu tô muito velha pra repensar? Mas acho que não tem idade, né? Não tem, que não você tem. realmente Vieses inconscientes. repensar. Mas você sabe quando eu tinha esse líder tóxico, que eu já me livrei, ainda bem, quando eu saía da sala dele ali carregado, eu pensava, como eu vou passar informação para minha equipe? E a única coisa que eu pensava eu vou passar preservando o meu caráter e a minha ética. Porque muitas vezes, o que é pedido para você, ou a forma com que é falado, se você passa, você fere sentimentos e coisas da sua essência, né? Então, eu sempre saí e pensava, vou passar da melhor maneira possível, de uma maneira leve, realmente, para que eles entendam e a gente chegue no objetivo, mas em maneira alguma, seja para minha equipe ou seja para um fornecedor, porque às vezes a gente ouve fala para o fornecedor tal coisa. Você fala, meu Deus. Eu falei, a minha ética, o meu caráter, isso
não tem preço. Eu falo No dia que que eu precisar passar por cima deles e a minha carta de demissão tá em cima da mesa, sinto muito. Então, acho que isso me ajudou muito, sabe? A não deixar que essas coisas influenciassem negativamente. Apesar de ser uma carga muito pesada, né? A gente não pode passar por cima do nosso caráter, acho que em momento nenhum, muito menos em cima Não, da e nossa tem que dormir ética, tranquilo, né? Tem Eu que falo que dormir todo dia a gente tem que tranquila. dormir, deitar no travesseiro e ficar em paz. E pensando na questão da mulher, nessa situação, né? O quanto nós somos importantes e quanto que dentro das corporações que vocês atuaram ou naquelas que você dá mentoria, o papel da mulher é importante nessa diversidade no ambiente digital, assim. O que vocês acreditam dentro da experiência de vocês? Quanto nós ali somos importantes para... Não, olha, gente, precisamos atuar de uma outra maneira. Vamos começar a fazer isso nesse papel dessa diversidade. O que a tua experiência diz? Eu acho que a mulher cada vez mais está assumindo realmente o papel que ela quer dentro da sociedade e ela está escolhendo a profissão que ela quer, né? Não tem mais aquela coisa, profissão de homem, profissão de mulher. Tem aquilo que você tem vontade de ser. Eu acredito muito que uma equipe, seja no marketing ou seja em qualquer outra área, ela só vai funcionar quando você tem uma equipe totalmente heterogênea. Então, você tem homens, você tem mulheres, você tem jovens, você tem pessoas mais velhas, você tem, não importa cor, credo, não importa absolutamente nada. Porque o que vai valer, o que vai realmente agregar é o teu conhecimento, é aquilo que você pode contribuir, é a tua experiência. E esse tipo de coisa tá muito além sabe, desses preconceitos que a sociedade coloca ali. Então, eu não acredito em coisas só de mulher, ou coisa só de homem, ou coisa só de jovem. O digital vem com uma carga muito forte do jovem, né? Porque eu, quando nasci, não tinha internet, né? A gente começa a entregar a idade, Eu eu acho já que falei, nós, mas né? Todas nós, não vem ao caso ali, quem ficava Tá depois todo da mundo na meia-noite média, no Paty. quarto, né? Para poder acessar a internet. Mas os nossos filhos, jovens, 1, 2, 3 anos, já estavam com o dedinho ali, ó. No computador. No computador. Exato. Nem existia É touch tal. ainda. Mas isso não quer dizer que quando a gente fala de marketing digital ou de outras profissões mais técnicas de TI digital, a experiência dos mais velhos também não vão contribuir para que os jovens que vêm com uma outra cabeça, juntando as duas coisas, realmente não se chega aos objetivos que se espera. Né? Então, por isso que eu acredito que tem que fazer tudo junto e misturado e vamos sentar E e você vamos... tem que ouvir, né? Que é aquilo lá que você trouxe lá e na tem primeira que ouvir, fala, né? Ouvir a experiência do outro para que você não erre da mesma maneira. Exato. Para que você, poxa, então escuta, né? Aquela pessoa tem seus 50, 60 naquela área, não é à toa que ele tá ali, não é à toa que ele tá naquele E cargo. talvez ela não saiba mexer na rede social que você saiba. De uma agilidade que você sabe, precisa, nem com né? agilidade, mas com certeza ela vai trazer um insight e coisas que vão agregar com o que você conhece e vão ter resultados e vão surgir coisas muito legais disso. Eu sempre gostei de colocar gente muito nova na minha equipe, que eu falo, não, eu sou a tiazinha, você me ensina, a gente juntar tudo e vai embora. Eu acho que é assim que funciona, independente de ser marketing, de qualquer outra área do conhecimento, acho que é importante. Sim. E aí, Lídia, eu como acho que que você vê? é a representatividade, né? E eu acho que quanto mais aquela empresa ou aquela corporação atende uma grande massa, eu preciso ter no meu board, ou eu preciso ter na minha equipe, uma representatividade do país ou do público que eu estou atingindo, né? Então, o que adianta um grande varejista que atende diferentes classes sociais ou diferentes públicos, eu não ter isso dentro. Na verdade, é fácil falar, mas na minha... hora de atuar fica-se difícil você com você mesmo, né? Porque é muito mais fácil a gente trabalhar com iguais. Uhum. É muito mais fácil, porque eu não vou ter conflito. A gente, né, teve talvez uma criação similar, quando vai almoçar tem conversas parecidas. É muito mais gostoso e fácil. E dá menos trabalho, né? Dá muito menos trabalho. Agora, a gente se abrir para o diferente, né, para aprender, a humildade de escutar que existem realidades diferentes ou questões diferentes, isso incomoda a gente, desconforta. Recentemente eu li uma pesquisa que fala sobre diversidade e o trabalho feminino, né? Uhum. E aí nessa pesquisa comentava que mulheres na liderança tendem a ter uma equipe mais diversa. Sim. O quanto isso realmente acontece?
Na prática, né? Na prática. Na prática. Não acontece exatamente pelas habilidades da mulher ser mais inclusiva e mais compassiva. Desde que ela não perca o feminino dela, Sim. que é o que eu digo, hoje em dia, na geração 40 mais, quem está no poder, muitas estão masculinizadas e aí elas são mais homens que homens. Mas né? é porque elas vêm desculpa ainda de uma geração... o termo que eu estou É. usando. Vem de uma geração que, como é que Isso. fala? Que a gente manda quem quer, obedece quem tem juízo, né? E de alguma forma elas precisavam se impor em meios que só existiam homens. Pra ser escutada, Né? né? Então, como você ia agir de uma outra forma e ser ouvida ou ser respeitada se não fosse assim? Não, e eu já fiz isso. Eu já já passei fiz por muito uma isso. situação de presidente de empresa bater na mesa para me questionar sobre um resultado, numa reunião com mais de 20 pessoas. Eu levantei e bati na mesa igual e berrei igual. E ok. Foi uma porcaria, né? Acabou a reunião. Não sabia onde me enfiar depois. Mas assim, é isso. Então, eu já Você tive, responde igual. eu já tive um problema contrário, né? Já aconteceu algumas situações assim, mas eu tive um problema muito contrário. Eu estava numa reunião e por um motivo X ali eu comecei a ficar muito nervosa. E aí, quando eu fico muito nervosa, eu tenho tendência a chorar. Então, eu sempre dou aquela segurada, tipo, eu não posso chorar, tá tudo bem, nós estamos numa reunião. E a coisa começou a ficar tão insuportável que só o meu olho encheu d'água. Nisso que o meu olho encheu d'água, a reunião estava acabando já. Uma das pessoas que estavam na mesa, que eram líderes, virou para mim e falou assim: eu entendo que você tá chorando, você é mulher, deve ser TPM. Ai, que ódio. Eu ouvi isso. Nossa, que ódio. Eu ouvi isso. E eu respondi, obviamente, à altura, né? Que aí, não sei se foi o lado masculino, feminino, se foi o lado da raiva, mas eu falei, vamos brincar, né? Respeito é bom e todo mundo gosta. Então, eu respondi à altura. Mas aquilo marcou, porque ali ninguém estava questionando o que estava acontecendo, né? Como é que você tem o direito de falar isso numa reunião, na frente de todo mundo? Eu achei um desrespeito tão grande. Não era o momento, não era a hora, não era nada daquilo, sabe? Então, você passa pelos dois lados ali, às vezes você tem que se impor quando você passa por situações que são desagradáveis, né? As pessoas não têm a consciência ainda. E aí, Malu, só para complementar essa história de diversidade, o que acontece, né? Aí eu vou ser um pouco mais técnica agora. O nosso cérebro, ele afasta os diferentes. Então, não é só a gente querer incluir os outros. Queremos tratar todo mundo igual. Porque inconscientemente a gente se afasta dos diferentes. A gente não é empático com todo mundo a partir do momento em que a gente não pertence ao mesmo grupo ou que a gente não tem os mesmos valores. E por isso que a gente precisa trabalhar inteligência emocional, principalmente desenvolvendo as habilidades de empatia e de compaixão para desenvolver áreas pró-sociais no nosso cérebro, né? Trazer aí essas novas sinapses neurais e nos tornarmos mais compassivos e, consequentemente, aceitarmos o outro da maneira como ele é. Então, não é só, vou contratar pessoas diferentes. Vou ter um núcleo de diversidade, né? Não. E, inclusive, esses núcleos, aí a gente entra em outra discussão, mas é muito da minha opinião, né? Eu adoro hoje ser independente, porque eu falo o que eu quero. Tá ótimo. Os nichos, né? E esses grupos, eles trazem o quê? Separação. A gente está voltando lá atrás, estamos retrocedendo as tribos. E as tribos, separações, nichos, fazem o quê? Competem entre si. Então, elas são desagregadoras muitas vezes. A gente não está unindo ou querendo trazer... Não, eu estou fechando essas tribos, esses grupos, e eles estão competindo com os outros por espaços. Mas deixa eu entender. Então, o quanto isso é diversidade... É assim, vamos para nós mulheres, né? Estamos aqui, 4 mulheres brancas falando. Um dia, eu fui participar era um programa, né, que estava escrito, por favor, preencham aqui, mulheres. Aí estava lá, preferencialmente, mulheres pretas. O que eu me senti? Excluída. Então, dentro de nós, mulheres, a gente já está nichando, e um dia eu conversei com uma.
Eu falei, a gente já está se separando. Porque se você é mulher branca, loira, de olho azul, você é privilegiada. E eu entendo que o privilégio é invisível para aqueles que os têm. Eu entendo que talvez eu tive muitos privilégios por ser descendente de italiano, por ter, né, condições, ter estudado. Eu entendo isso. Mas a gente não pode ser... Nós, mulheres, não podemos nichar entre a gente. Mas também. o que você está falando, deixa eu ver se eu entendi. Eu gosto de repetir para ver se eu entendi. Então, essas situações dessas empresas, e tudo bem, aqui a gente tem que separar que tem empresas que fazem alguns comitês para que ocorra alguma diversidade e ok. Eu partilho muito do que você fala que, exemplo, nós mulheres somos mulheres e nós temos que ir além, por exemplo, mercado de trabalho. Eu tenho que contratar alguém por competência, independente da raça, independente da cor, independente de tudo, do credo, inclusive porque nós somos um país que, independente da religião, né, laico, total, mas o quão você é a favor ou não, e aqui não é uma questão de levantar bandeira, mas de ter esses comitês separados ou tratar de uma forma assim, gente... Vamos fazer um comitê da mulher, independente de ter um comitê de raça ou um comitê da situação de opção sexual, vamos dizer dessa forma. Qual é a sua opinião nesse sentido? É isso que eu estou entendendo ou é diverso e aqui pode me contrariar? E eu acho ótimo me contrariar, que eu aprendo aqui, que o intuito é aprender mesmo. Sim, eu acho que esses comitês, para levantar necessidades específicas, ele é relevante, mas em algum momento eles precisam converger. Tá. Né? Tem que ter uma convergência. Porque o que acontece é que eles estão nichando e eles estão criando forças e potências para irem isoladamente, né, para subir sozinhos. Para se competirem, que é isso que você está comentando. Né? Porque, de novo, os comitês, eles... É o que você falou, você está predisposta a contratar uma pessoa diferente de você. É uma predisposição, mas sem você saber, você tem preconceitos. Porque o seu cérebro, ele já não vai para aquele lugar. Tem uma série de pesquisas de viés inconscientes que a gente tem o mesmo currículo, igual. Um com nome de homem, outro com nome de mulher, o recrutador faz assim, duvido que ela chegou nisso. E o homem chegou. Né? Tem uma série de dados para serem analisados. Que nós somos preconceituosos, sim. sem perceber. Né? A orquestra sinfônica, tem de uma orquestra que só tinha homem, e eles precisavam contratar mulheres. E o que eles fizeram? Audiência. Só contratavam homens. Vamos fazer audiência cegas. Continuavam contratando homem porque eles escutavam o salto da mulher. A partir do momento em que tirou o salto da mulher, colocou as cegas, eles conseguiram fazer meio a meio. Porque tinha tanta mulher boa quanto. Mas por isso que eu digo, nem a gente consegue perceber, mas é inconsciente. É inconsciente. Né? Quando a gente vê pesquisas, né, informações. Então, por isso que eu digo, não é a gente querer, a gente tem que trabalhar no nosso cérebro áreas que aceitem efetivamente, que trabalhem a compaixão, que você vai ser capaz de incluir o outro. Para ser de verdade, né? Interessante, Para ser né? de verdade. Para ser de verdade. Eu sei que é profundo, podemos mudar de mas eu assunto. acho, não podemos, eu acho É ótimo porque todo mundo fala eu me aprofundei muito, né, eu nesses acho temas. ótimo. Enfim, neurociência, e eu estudei fora. Porque é isso, não é essa simplicidade que todo mundo fala. Não, eu acho ótimo cérebro. porque a gente tem que pensar naquilo que tá na moda, né? Tem a situação porque todo mundo precisa e aí tem que ter um núcleo. Eu tenho, né, colaboradores dentro do meu escritório que eu soube da opção sexual deles depois de contratados 1 mês. A pessoa me falou, eu falei, sério? Mas não tinha o porquê e eu nem queria saber, sabe? Uma coisa assim que comenta-se. Mas aí eu sei que é muito particular meu e com certeza devo ter todos os preconceitos possíveis, porque eu acho que a gente é humano e ok, tudo bem, né? E faço isso de maneira inconsciente, mas o mercado, ele vem impondo algumas situações que
eu me incomodo um pouco às vezes, mas eu aceito e falo assim, tudo bem, as pessoas estão lidando dessa forma. Eu acho que tudo bem, porque a gente está fazendo teste. Eu acho que isso está acontecendo. Primeiro, que bom que a gente está falando sobre esse tema. Sim. Depois, que bom que tá. Vamos colocar em comitês, grupos, vamos testar. Porque nunca se falou. Então, assim, não tem certo ou errado. Uhum, Né? Eu também estou trazendo algumas coisas de estudos, de pesquisas. que é ótimo. E da minha visão. Eu Sim. junto o que as minhas crenças. Mas é teste. É teste. E tá tudo certo. É estar atento para isso. Fez o Sim. comitê, tá funcionando? Então tá bom. O importante, eu acho que é existir a preocupação, minimamente. Sim, não tenha dúvida. E o tema estar sempre em alta, né? Justamente para poder trazer esse assunto sempre que for possível. Tem alguma coisa para complementar? Que eu já ia engatar outra pergunta. Não, eu só ia complementar que eu acho que é um processo. Então, antigamente não se falava muito disso, hoje já estamos falando disso, mas eu acho que o fim da história é a gente entender que tudo se resume a uma única palavra: respeito. Sim. Então, quando você for fazer uma campanha, não importa a cor da sua pele, não importa aquilo que você acredita, aquilo que você gosta, importa sim que você respeite o outro. Então, quando nós deixarmos os preconceitos de lado e entender que o respeito está acima de tudo, é uma única campanha para todo mundo. E aí vai fazer aquilo que você falou, né? Vamos todo mundo se juntar. Não vai todo mundo ficar trabalhando o seu de forma independente. Porque todo mundo quer uma única coisa. Eu acho que ainda não chegamos, né, nesse nível de consciência de entender que todos estão lutando por uma única causa, pela mesma causa, que é o respeito. Então, por que a gente vai dividir as forças se a gente pode trabalhar todo mundo junto e ganhar muito mais força para exigir ou para pedir que as pessoas nos respeitem do jeito que nós somos, né? Acho que é esse que é o final ali de tudo, né? Espero que a gente ainda chegue, que todo mundo chegue por lá, né? Eu tô Chegaremos. refletindo, eu tô aqui na reflexão. O papo Eu ficou acho ótimo, profundo. eu acho ótimo. Vamos voltar. Não, e assim, me fez lembrar até uma situação que ali vocês estavam comentando né, falando de filhos, né, e todos aqui somos mães. Um filho não é igual ao outro, né? E aí já vem uma questão aí de pensar, assim, um filho gosta disso, outro gosta daquilo, né? Às vezes o pai pode nem ser o mesmo. E é uma questão de respeito. Vamos respeitar Vamos as diferenças. respeitar, Sim. né? E a situação a gente fala da parte do estereótipo, né? Para fora de casa, mas dentro, né? Respeita teu irmão porque ele não gosta disso. Olha, respeita a sua mãe que gosta mais disso ou daquilo. Ele gosta de acordar cedo, o outro não. Então, tudo isso é a base, né? Independente de quem somos, de onde viemos, é exatamente isso. É profundo, mas é aquela situação da prática, né? É bem interessante. Assim, até um dado curioso, né? Na SATS, minha agência, a gente tem a maior parte dos funcionários são mulheres, né? E normalmente eles são todos contratados pelo Fábio, que é homem. E ele não consegue entender o porquê que existe realmente os dados, todos provam que as mulheres têm menos qualificação, na verdade, não é qualificação, desculpem. Posições de liderança dentro das empresas, principalmente na área do marketing, né? E ele tem dificuldade absurda de entender isso. E aí é o que eu digo para ele. Na verdade, você tem dificuldade absurda porque você não tem isso incutido em você, uma vez que a equipe inteira praticamente é mulher, né? Dependente do seu nível ali. Na verdade, porque ele é liderado por mulher. Pode ser. Mas, no fim, na SATS, além de ter muitas mulheres, somos uma equipe diversa também. Então, a gente sofre muito pouco com isso nós internamente. E talvez por isso até ele tem essa questão de não conseguir entender o porquê que o mercado se comporta dessa forma. Eu acho que a gente tem que escutar, é aquilo que vocês comentaram, a gente tem que escutar. Porque quando a gente não vive aquelas dores dos outros, a gente só tem que escutar. E ter muito respeito com aquilo que o outro fala, porque seria utopia da nossa parte falar que a gente entende o que o outro está passando. Exato. Né? Então, existe uma série de situações que trazem essa questão de gênero, dessa questão de raça, que a gente só entendo, é verdade, eu acredito que seja assim, mas eu acho que não dá para saber aquilo que foi passado, os preconceitos que foram, né? Se houve ou não algum preconceito, houve ou não alguma situação que foi tirado, alguma oportunidade por conta daquilo. Acho que é uma questão de respeito e ouvir a história de cada um. Acho que é isso. E com isso a gente vai tentando lutar para que aquilo se torne menos habitual, né? Para que sejamos todos um. Acho que é essa a situação. E aí, gente, voltando aqui para a questão da liderança humana, eu vou mesclar o assunto com algo bem atual, que é o home office, né? Então, o que seria uma liderança humana
para vocês todas, dentro de um home office, o que é bem difícil fazer liderança estando no home office. Digo isso até porque a SATS ela é 100% home office hoje. A gente não tem um ponto físico, né? A gente se encontra, claro, com frequência, mas o que é ser um líder humano dentro de um quadro desses, né? Que hoje é bem comum. Quando não 100% home office, muitas empresas hoje trabalham pelo menos metade do tempo home e metade físico, né? Tá. Quer começar? Não. Eu vou... Podemos começar aqui ou lá, não tem problema nenhum. Vai, Paty. Então vai. Eu particularmente, aí vou dar minha opinião pessoal, eu não acredito no home office 100% e também não acredito no 100% presencial. Tá? Eu acho que mesclar as duas opções é uma forma de você humanizar, na minha opinião. Porque você, ao mesmo tempo, assim, estar como nós aqui conversando, olhando olho no olho, batendo papo, não tem preço. Não dá pra gente achar que vai encontrar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias e vai ser a mesma coisa, sabe? Aquela coisa de a gente fazer uma reunião, tá batendo papo, falar besteira, aparecer um insight, vamos trabalhar nela e vamos... É extremamente importante, você não consegue isso no home office. Ao mesmo tempo, o home office contribui para que a pessoa tenha uma flexibilidade de também cuidar das coisas pessoais dela. Quem tem filho, facilita pra caramba, né? E a pessoa, de repente, às vezes não tá ali podendo trabalhar de manhã, mas ela vai trabalhar até mais tarde na casa dela, porque ela tá na casa dela, não vai pegar trânsito. Então, mesclar isso, no meu ponto de vista como líder, é você poder humanizar as coisas e ter uma balança, ter um contraponto aonde fica bom para a empresa, fica bom para o colaborador e todo mundo sai ganhando, né? Eu concordo plenamente. E, inclusive, a gente está percebendo muitos movimentos de empresas voltando para o presencial. Eu mesma vivenciei há 15 anos, né, quando eu trabalhei no Yahoo, e eu falo que tanto o remoto quanto os trabalhos presenciais eu vivenciei isso trabalhando em empresas globais de internet, e chegou um certo momento onde todos eram home office nos Estados Unidos e eles perderam as pessoas, porque você se desconecta, seja em função da missão, em função da não cobrança do seu gestor, em função dos seus interesses por outras coisas, em você perceber que você não está sendo tão cobrado, então o elástico estica um pouquinho mais. E aí, eu lembro que naquela época a gente já não sabia se aquela pessoa que morava no Texas estava no Texas ou se estava no México. Então, eles precisaram fazer uma reformulação, uma demissão, uma recontratação e uma mudança cultural. Então, eu acho que precisa, né? Hoje mesmo, pela manhã, eu estava numa grande rede varejista, onde eles fazem 3x2, e mudaram a estrutura física do espaço. Então, você tem que reservar através de app para ir para o local. Quando você chega lá, você agrega valor, você tem treinamentos, você tem pet, você tem manicure, você tem supermercado, você tem coisas... Então, assim, eu vou ali para resolver o meu dia e é legal estar ali com as pessoas, né? É bom estar naquele ambiente, porque eu vou... não vou só para trabalhar, eu vou para me conectar com a visão, a missão, com os valores daquela empresa, que é o que me faz ter sentido de estar ali. Né? Então, e com os meus gestores. Então, eu acho que hoje em dia é necessário, para se sustentar a médio e longo prazo, um período, mas a gente também tem muito mais responsabilidade hoje em dia. Então, acho que tem essa flexibilidade de horários, né? Tem a flexibilidade, tem muito teste de 4 dias por semana, um dia off, porque vamos e convenhamos, né? Para isso a pandemia foi ótimo. A pandemia tem ensinado bastante. Para isso foi ótimo. E só para um conceito mais filosófico de liderança humanizada, eu trago que o líder humano é aquele que é capaz de utilizar todas as suas inteligências, né? Então a gente tem a inteligência física, mental, espiritual, a emocional, né, disponível para você ser integral e utilizar isso nas tomadas de decisão. Então, é você cuidar de si
no máximo da sua potencialidade para ser capaz de cuidar do outro. Né? Então, é você lembrar que você tem um corpo, uma mente o tempo inteiro, que é isso que tem que estar em movimento, que você tem que estar saudável, que você tem que estar sustentável para poder fomentar esse ambiente também seguro. E Então- quando eu falo assim que faz diferença, e também no meu caso eu faço sistema híbrido no escritório, e o fato de você olhar para a pessoa e falar assim, nossa, você cortou o cabelo, né? Nossa, mas essa calça ficou muito bem em você. E se perceber a pessoa, que é este carinho, né? Um carinho do olhar, e a pessoa muda o dia da pessoa quando ele percebe que ele foi percebido. E isso impacta no resultado, que isso impacta ali em tudo que ele está dando para você, no comprometimento dele com a empresa. Então, para mim, isso faz muito sentido. Nós somos seres sociais. Exatamente. Exatamente. A Vamos gente ali tomar um café. precisa de outras pessoas. Eu acho que o digital nos deixou mais sozinhos, né? De alguma Sim. forma. Mas eu acho que a gente tem que entender que ele é um mal necessário, vamos colocar assim. Mas não dá pra gente perder o contato pessoal, Sim. as relações, né? Isso eu acho fundamental. Fundamental. Dá pra- As pesquisas de felicidade trazem, né, que o que é importante, ou lá no final da vida, o que é importante, suas relações sociais. Com Porque certeza. somos seres sociais. Então, assim, é isso. Então, a gente precisa desse momento. Né? Exatamente. Olho no olho, junto. Eu super apoio e adoro tomar um cafezinho. Inclusive, se vocês quiserem me chamar, eu tô super disponível. Viu? E a gente vai partindo para o final. A gente agradece muito, né, Malu? Mas eu queria aí partir para uma situação que foi colocado, que são conselhos práticos em busca aí de um crescimento profissional, de um líder, de uma mulher, pensando no mercado digital. O que vocês acreditam? Fala assim, pensando em alguma virada de chave, pensando numa questão de olhar mais para si, enfim, aí vocês percorram um caminho que acharem importante, mais alguns conselhos. E aí comecem, Patrícia. É super aleatório, Patrícia. Deixa eu ver quem vai falar. Eu acho que o maior conselho que eu poderia dar para alguém quando a pessoa pensa em fazer alguma coisa, alguma carreira, inclusive no digital, né? Tem N profissões e a carreira do futuro, né? Agora saiu uma lista das principais carreiras do LinkedIn, 90% tem a ver com tecnologia. Sim. Mas o conselho que eu posso dar é assim, faça aquilo que te dá prazer. Porque você pode escolher a carreira que você quiser. Se você não fizer com amor, se aquilo não te der prazer, dando prazer já vai te dar um monte de dor de cabeça ao longo da sua carreira. Imagina fazer alguma coisa que não te dá prazer e que não te deixa feliz. Então, acho que se eu tiver que dar um conselho para todo mundo faça com amor, faça aquilo que te dá prazer. Bacana. Eu acho que eu vou dar 3 conselhos. O primeiro é a gente não ser tão exigente com a gente mesma e entender que quando a gente se trata e diz está tudo bem, né, isso é motivação para a gente ir além. Então, eu acho que esse é um ponto. A gente diminuir um pouco esse nosso nível de exigência para a gente ser mais gentil, principalmente nos momentos difíceis, porque isso vai fazer a gente enxergar um futuro e não ficar ali com raiva por muito tempo. E aí, o segundo conselho é exatamente para ser curioso e curiosa, porque tem muita coisa para aprender o tempo inteiro. Então, nunca achar que aquilo que a gente sabe é o suficiente. Então, eu acho que aprendizagem, repertório, bagagem é o que faz da gente. E a disciplina principalmente com o nosso corpo. Porque se o corpo não estiver saudável, o corpo não estiver em movimento, o corpo não estiver nutrido, né, nada acontece. Então, eu acho que eu inverteria tudo isso. Primeiro, olha para o seu corpo. Entre em movimento com o corpo físico, que é o que gera energia para a gente ser quem a gente é, né, fazer o que a gente deseja. Acho que a melhor coisa é pegar esses 4 conselhos, juntar tudo, coloca num papelzinho, gruda na geladeira. Eu acho.
Acordou de manhã, olha, falou, eu tenho que seguir. Podia esses fazer um passos. mantra. E podia fazer um mantra, não é? Eu acho. Podia Porque fazer um aí mantra. resolve, e vou seguir isso aqui Isso aí. e vou fazer minha vida muito melhor. Aí você mais já faz uma leve. tela mental, assim, aí Não você é? já... Nossa, Mapa adorei. Já mental, gostei dessa. E funciona, gente. funciona. Vocês estão funciona. falando? Vamos conversar sobre isso. Ó, A gente vem pode todo fazer mundo. um outro podcast Gostei. só falando da questão da terapia. A gente precisa quebrar o tabu da Malu quanto à terapia. Vamos. Malu vai fazer terapia. Vai ser um Malu, podcast se eu só, fui né? convencida, você também pode. Vai por mim. Nossa, maravilhoso. Eu conto pra vocês depois se eu fui. Nossa, maravilhoso. Malu, ó, mais um conselho. É melhor a gente se arrepender do que a gente fez do que a gente deixou de Isso fazer. aí. Então testa. Isso aí. Nós vamos terminar falando, não perca no próximo podcast. Vai ou não para a terapia. Eu acho ótimo. E aí, aproveitando até para dar mais um último conselho, que eu acho que engloba tudo isso, um bom líder, ele não caminha sozinho, Nunca. né? Ele depende muito de outros líderes e outras pessoas, não só líderes, né? É um conjunto de pessoas em prol da mesma coisa. Por isso, então, convido todo mundo a fazer parte da Anamid, entrar no podcast, curtir no YouTube e estar sempre presente aqui conosco. E eu acho que é importante também as meninas, vou chamá-las de meninas, né? Patrícia e Lígia. Somos meninas. Somos meninas. Óbvio. Deixar aí suas redes sociais, acho que é importante divulgar o trabalho, como que as pessoas, os ouvintes aí que estão, né? Como que elas acham vocês? O meu é bem difícil. Instagram, LinkedIn, eu sou Patrícia Vidal. Então, me segue. Se tiver dúvida, quer saber mais alguma coisa, pode mandar pergunta, eu respondo, vai ser um prazer. Ótimo. Tem artigos, tem um monte de coisa lá. Pode dar pitaco. Pode, por favor, adoro. E você, Lígia? O site lijacosta.com.br. Tá. E aí no Instagram, lá tem tudo. Tem Instagram, LinkedIn, YouTube, mas se digitar Lígia Costa no YouTube, eu tenho canal de meditação no Spotify, no Insight Timer, então, que é é a cerejinha do bolo. E você, eu sugeri uma curiosidade, você faz a parte de mentoria para grandes corporações ou faz para grupos menores também? Tipo assim, nós meros mortais, né? por favor, Conseguimos por ir favor. nos seus grupos de mentoria? Se a gente fechar um grupo, vambora. Ah, então podemos fechar um fala- grupo Anamid. A gente pode Se fechar um grupo Anamid. vamos em frente. Gostei da ideia. Olha, Gostei da ideia. então, muito legal. Então é isso, pessoal. Obrigada, vocês duas, pela participação, por ter aceitado o nosso convite e estarem presentes aqui com a gente. E é isso. Obrigada pela minha parceira, diretora junto comigo aí de sustentabilidade e empreendedorismo feminino. Obrigada, Malu. E Obrigada, bora Van. para o próximo Anamidcast. É isso? Exatamente. Então tá. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima.